Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como que está o meu jardim de suculentas, porque eu fiz várias faxinas aqui, fiz vários replantes, mudei várias plantinhas de lugar por causa da mudança do sol. Tirei várias plantinhas lá do meu cantinho, que lá eu ainda tô arrumando, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar como que lá ficou, porque lá também ficou muito lindo. E hoje então eu vou mostrar o jardim e também vou falar sobre um assunto muito importante para você que quer reproduzir as suas suculentas, para nunca mais você reproduzir da forma que você reproduzia. Nunca mais faça a poda do jeito que você fazia, porque eu tenho uma dica preciosa para você nesse vídeo. Tô começando o vídeo com essa maravilhosa Babalu, a Adria Babalu. Olha só que lindeza que é essa menina aqui, tomando solzinho filtrado. Ainda, gente, às vezes dá um sol muito forte durante o dia, então as telas Sombrite ainda permanecem nos dias mais quentes, como hoje, no dia da gravação do vídeo, estamos com 29 graus. Ai, ai, ai! Só que as noites estão bem geladinhas, o friozinho está querendo chegar e geralmente o frio tá vindo com chuvinha. Ai, uma chuvinha boa, refrescante, é bom demais, né? Então, essa menina linda aqui, ó, fica na seleção de hoje, junto com o Aira, que é uma plantinha muito linda também. Estão já aqui tomando 4 horas de sol, mas filtrado, e tá lindando aqui no cantinho. Pelo que eu vi, o pessoal comentando, essa plantinha aqui é muito fácil de cultivo, ama o sol e suporta mais de 6 horas. Aqui ela já tá tomando 4. Então eu vou tentar não deixar ela estiolar. Ela veio um pouquinho estioladinha, mas isso não é problema para mim. Eu tiro folhinha, eu faço poda quando elas estiverem estioladas. Então a gente vai brincando com as suculentas, né? Então é uma plantinha linda que eu super indico para vocês. Não deu problema nenhum desde que veio para cá, junto com o Aira. O Aira também me arrisco a dizer que é super fácil de cultivo, porque quando ele veio de brinde na caixinha e ele veio podado sem raiz. E aí eu resolvi replantar nessa latinha aqui, junto com o Babalu, ou a Babalu. E aí ela enraizou super rápido. Então fica aí essas duas plantinhas aí de início de vídeo para vocês que amam essas plantinhas como eu e são sucuteimosos, que não é apodrecimento de caule, não é estiolamento que vai fazer a gente parar de cultivar essas meninas. E aqui no meu jardim de suculentas, deixa eu mostrar uma floração que eu mostrei lá no Insta. Olha só que lindeza a flor da Crassula capitella Campfire. Olha só que lindeza. Ela tá verdinha ainda, apesar do frio que tá dando nas noites agora de outono. É uma planta fácil de cultivo para quem tem um clima seco. Ela vai ficar muito linda no seu cantinho aí que tiver um clima seco. Aqui eu tenho um pouquinho mais de problema com ela, porque ela dá funguinhos. Olha só como ela fica marcada de fungos. Essa daqui, ó, ficou perfeita. Olha só. Ah, só tem uma coisinha de nada ali, ó. Mas é perfeita essa plantinha. Linda. Uma que sentiu bastante o verão
foi essa menina aqui, que é a minha Orgialis. É uma planta muito, muito linda e ela ficou bem sentida. Até tirei umas folhas para fazer mudas. Quero cultivar aqui ao ar livre, mas vamos ver agora no outono e inverno se ela melhora. É uma planta fácil de cultivo. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a disposição das minhas plantinhas. Até vou dar atualização agora das minhas Fred Ives que voltaram aqui para essa pia antiga aqui, ó. As minhas Fred Ives, a maioria deu apodrecimento de caule. Até aqui é uma mudinha de um caule que deu aqui embaixo, olha só. Aqui deu ataque de formiga. E aí acabou também apodrecendo por causa do excesso de chuva do verão. Consegui salvar essas 3 plantinhas aqui, que até hoje eu vou ter que regar. Olhando bem aqui, ó, tô percebendo que o solo tá seco, pelo menos por cima. Mas aí, para você ver se tá precisando realmente de rega, espeta um palitinho de madeira, aqui às vezes eu tenho uns pauzinhos de madeira, um palito de churrasco, enfia assim na terra que você vai ver se ela realmente precisa de rega. É mais uma plantinha que eu quero muito cultivar ao ar livre, que eu tenho várias inscritas aí que já me falaram que tem ela ao ar livre, mas eu tive dificuldade com ela, acabou dando formiga, acabou dando apodrecimento de caule, então eu vou deixar essa pia aqui com elas. Vou ver se eu continuo cultivando elas agora nesse outono e inverno. Porém, se elas na próxima estação, nas próximas, né, no final do ano e que começar primavera e verão, que elas derem problema novamente, vai ser uma planta que provavelmente vai ser riscada da minha lista e eu também não vou cultivar mais, assim como a metálica. Deixa eu mostrar para vocês a minha cristatinha, que está aqui também a pleno sol. Olha só, olha que lindeza, junto com esse sedumzinho. Tá muito fofa essa cristata, olha só. É tão legal quando nasce na nossa própria coleção, né? Muito linda essa planta. Então, essa é a atualização. Nossa, a minha floreira, essa pia aqui, ela tava muito, muito linda, cheinha de mudinhas de Fred Ives. E aí acabou dando formiga na terra e era uma pia que eu tirava daqui, colocava na parte ali onde eu tenho, ali ó, onde eu coloquei esses 2 vasos, para resguardar um pouco da chuva, porque eu queria muito essas Fred Ives. Porém, ela achei melindrosa para o meu clima. Não sei o que deu, mas eu vou continuar com essas rosetinhas. Essa daqui foi a única que escapou. Essa é a maior que tem, que eu não precisei fazer poda. E essa daqui, ó. Essas outras aqui eu tive que fazer poda para salvar, mas tinha outras aqui, ó, que acabou que eu perdi, não consegui fazer a poda a tempo. E falando em poda, gente, eu vou deixar uma dica aqui nesse vídeo para vocês de uma poda que é muito, muito legal, que você não vai ocupar espaço e que aí até me perguntaram: Simone, será que dá certo com outras equivérias também fazer esse tipo de poda na haste floral para se obter mudas? Dá sim, gente. Olha aqui o teste comprovando de que dá certo sim. Olha aqui que legal. Essa é a dica que eu tô passando já eu acho há mais de 3 vídeos já que eu estou falando desse tipo de poda aqui, que é muito legal. Nunca mais, gente, nunca mais pegue e corte a sua haste floral aqui e plante, não tem necessidade.
tanto com as gibifloras, como é o caso dessa baitona aqui que tá aqui no jardim, como algumas pequenas que eu mostrei para vocês, como a Pietet Frills, a que eu lembro, deixa eu ver o que eu lembro aqui também, a Dark Vader. Dá certo você cortar a haste floral longa, deixar algumas folhas nesse caule, igual nesse caso aqui ficou 3 folhas, e aí você deixa, e você não precisa estar plantando, não precisa estar ocupando mais espaço no seu cantinho, e você consegue obter mudinhas. Olha aqui, ó, nessa haste aqui, ó, eu consegui, né, eu consegui uma mudinha e aqui mais outra mudinha. Show de bola, né? Então nunca mais, gente, faça poda do jeito que você fazia, porque assim você não ocupa tanto espaço. E outra coisa também, depois que essa daqui, por exemplo, essa daqui que é a muda um pouquinho maior, estiver um pouquinho maiorzinho, um tantinho assim, ó, eu vou tirar essas folhas aqui, para ela não dar mais mudas. Essa daqui também eu vou esperar um pouquinho. Para ela não dar mais mudas, eu vou retirar essa folha, porque a haste já está secando, ó. Então, logo eu vou ter que tirar essa mudinha aqui, ó. E aí, outra dica super legal para você que gosta de estar fazendo poda das suas hastes florais é o seguinte: fazendo o corte da haste floral assim, você já consegue multiplicar, e também é uma coisa muito legal porque a haste vai secando de cima para baixo até chegar no tronco. Chegando no tronco, ela seca e você tira muito mais fácil e impede a entrada de fungos. E aqui, gente, é uma lambança de fungo, gente. É fungo nas folhas, é fungo no caule, é fungo por tudo quanto é lado, principalmente nas épocas muito quentes. Então, testa aí no seu cantinho, se você quer multiplicar suas suculentas, faz o corte da haste floral mais longa, deixando folhas nela, que você vai ver que vai ser muito melhor. Vai ocupar menos espaço na sua coleção, porque você não está precisando plantar a sua haste floral, e ainda está prevenindo fungos, gente. Então, cortar mais longo assim, ó, ele vai secando de pouquinho em pouquinho, mas assim, depois da mudinha você retira a folha, tá? Deixa só a haste. Se você não quiser reproduzir a sua mudinha, a sua plantinha no caso, corta a haste longa e retira as folhas, deixa ela totalmente peladinha, desse jeito aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, já deu outra haste floral que tá secando, tá vendo como que tá? Ó, aqui eu tenho outra, mas essa daqui não deu, ó. Só que ela deu uma danadinha ali, ó. Olha ali que danada. Ai, caiu. Não consegui matar a danada. Então, gente, esse é o método que eu tô amando fazer aqui nas minhas coleções, na minha coleção. Já faz mais ou menos 1 ano que eu tô fazendo esse tipo de poda e tem dado um resultado muito positivo, gente. Deixa eu mostrar para vocês as minhas Curls, que depois da poda, gente, elas estavam com umas hastes florais. Aqui até tem uma que começou a secar, ó. E elas começaram a ficar deformadas, olha só. Então, plantinhas ao ar livre acabam ficando assim, elas não ficam perfeitas, com as folhas perfeitas, do mesmo modo que se você fosse proteger ela, tipo aqui, ó, colocar no cantinho. Deixa eu mostrar essa Mona Lisa para vocês. Essa Mona Lisa para vocês. Olha a perfeição da folha. Olha que lindeza. Eu amo ver plantinha assim, perfeita. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó, porque eu não tô tocando nessa planta para ter tirado a pruína. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho outra Curls. Olha só,
Olha a perfeição das folhas. Olha que lindeza. Ela tá num vasinho menor. Ela deu uma queimada aqui, ó, nas folhas de fora, quando deu o último verão. Mas ela tá linda. Olha as bordas aqui, ó, todas contornadas num rosa neon maravilhoso, gente. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar para vocês esse vasinho aqui, que tá muito, muito fofo. Aqui eu tenho o Rubrutictum, tenho uma tinta, tenho essa... esqueci o nome dessa plantinha aqui agora. Eu tenho o Golden Glow nesse arranjinho. Tô adorando fazer arranjinhos, porque com o tempo, quando você fica muitos anos cultivando as suculentas, você consegue perceber aquelas que você consegue misturar, né? Aquelas que vão se dar bem num arranjinho só. Aqui, essa daqui ficou chamuscada, mas é normal, é perfeitamente normal, gente, dar uma chamuscada nessa plantinha aqui. Não sei se é Echeveria setosa. Vou deixar na edição do vídeo agora para vocês o nome dessa plantinha aqui. Vou mostrar até um vaso para vocês que eu tenho ela, que ela tá bem sofridinha, ó. Só que aí você cutuca aqui, ó, essa parte que queimou, ó. E ela começa a se regenerar nessa época agora, ó, que começa a ficar mais fresquinho. Olha ali, ó. Tá vendo como ela se regenera? Então deixa eu mostrar aqui, dar um panorama para vocês de como que ficou o banco aqui, ó. Ali tem uns vasos que não vão ficar ali, eu vou colocar ao ar livre, porque quando chover aí é menos planta para eu estar regando, porque aqui mesmo no verão não deu muitos aguaceiros que acabou molhando as plantas e muitas eu queria que molhasse. Só mesmo os cactos ali, ó, tá vendo como que ficou os meus cactos? Eu tenho essa tela aqui para cobrir se chovesse demais e molhasse demais eles, porque eu tenho um ciúme aqui dos meus cactinhos, eu amo os meus cactinhos. Então, essa parte aí eu cubro quando chove demais. Mas não foi necessário fazer isso muitas vezes, não. Naquele vídeo das calanchoes, eu acho que eu esqueci de mostrar essa. Mas eu vou mostrar, não é nem a planta, é a floração dela. Olha só que lindeza. Muito fofa, né? E aqui no jardim eu acabei colocando mais esse vidro aqui, que no verão eu acabei tirando, porque eu tinha medo de que estourasse o vidro aqui com o calor do verão. Então eu resolvi, agora que o sol tá mais fraco, colocar de volta aqui junto com essas plantinhas. Deixa eu mostrar para vocês essa Echeveria que passou o verão inteirinho aqui, ó. Olha só que bonitinha que ela fica. Ela queima aqui, ó. Como vocês podem ver, ela queima as pontinhas, mas com o tempo você pode ir tirando essas partes queimadas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aqui, ó. Ó, tá vendo como sai? Olha ali, ó. E ela tá se regenerando todinha. Aí futuramente eu mostro para vocês essa colônia aqui, ó, toda recuperada, muito linda. Tá com essa calâncoe aqui, que agora é época dela começar a se preparar para florir. Tenho aqui o Jacobsene, lindo, lindo, lindo. Essa calâncoe aqui variegata é muito bonita. E eu tenho uma Milky Way, que eu tenho algumas espalhadas aqui pela minha coleção. Aqui eu tenho uma híbrida. Então, volta e meia eu vou falando o nomezinho das plantinhas para vocês, né? Se vocês querem a identificação. Olha só que linda que tá essa Milky Way. Muito fofa, né? Ah, e a identificação dessa daqui é a Calâncoe blossfeldiana tricolor variegata, porque ela tem 3 cores, ela fica vermelha. Vermelha não, rosada. Aqui, ó, igual as bordinhas, ela fica mais do que isso daqui. É linda, 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 gente. Coloquei esse sedumzinho aqui, ó, que tá bem grandão, tá enorme. Até esse cantinho aqui do jardim recebe, se eu não me engano,
3 a 4 horas de sol. Então, na época do verão, é uma época muito legal, porque aí as plantinhas não torram, não queimam, né? Aqui eu tenho uma que tá sentidinha, ó. Ela deu o que vocês não, né? Alguns chamam de escapo, mas para mim é uma haste floral. Eu nem me arrisco a plantar isso daqui, porque já aconteceu muitas vezes de eu plantar e acabar enraizando e depois dando flor. Deixa eu mostrar essa híbrida linda aqui, que eu também tenho várias mudas. Linda. Então, gente, o vídeo era esse. Para você ter um jardim de suculentas, você não precisa gastar muito. Claro, você vai ter um custo, mas você pode comprar plantinhas mais populares que vão encher o seu jardim. Aqui nesse cantinho as plantinhas estão sendo cultivadas totalmente ao ar livre. Como vocês podem ver, não tem proteção nenhuma de tela. E no verão eu não coloquei tela também. A única coisa que eu fiz mesmo foi voltar com o vidro, agora que o sol é para estar mais fraco. Apesar de que depois que eu fiz essa faxina, o sol começou a ficar quente de novo, então dá aquela oscilação de temperatura, né? E eu espero que não dê BO aqui com esse vidro. Ficou tão bonitinho, eu achei tão legal. E vamos ver se ele vai durar. Aqui eu tenho a minha marmorata, aquele vaso, lembra que estava lá perto da casinha das suculentas? Que eu vou ver se eu replanto. Eu acho que dar uma limpadinha nas folhas secas. Aqui, ó, tem caulezinho que tá dançando aqui, ó. Eu vou fazer uma adubação e tirar a folhinha seca para deixar o vasinho mais bonito. Tá começando a ficar coloridinho aqui, ó. E tem uma hora que as plantinhas elas precisam de um replante, não tem jeito. Uma hora tem que fazer poda, tem que fazer replante, adubação direto. As calânqueas até nesse outono e inverno você pode estar adubando. Os sedums também pode estar adubando. Então são plantinhas que vão se dar muito bem agora na época do outono e inverno. Deixa eu finalizar aqui com essa menina linda aqui que é a Vivian. Olha só, tá dando mudinha aqui no caule. É uma planta que fica muito linda, olha só. E aqui, gente, olha só, aqui eu tenho uma Luciae que não ficou colorida, apesar de que ficou aqui ao tempo, tomando sol direto, sem filtro, e ela não coloriu. E tem algumas assim que colorem tanto, né? Apesar de estar no verão, elas mantêm aquela coloração avermelhada. Mas essa dali, não sei o que deu, ó. Tá vendo? Ela tá com um leve rosadinho aqui, ó. Mas é muito pouco. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Não esquece, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like e compartilha. Ativa o sininho também para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Um abração muito especial e tchau!